Começa agora o podcast IBF, o podcast do Instituto Brasileiro de Franquias. Empreenda com franquias no Brasil. Acompanhe aqui grandes cases de sucesso e muito conteúdo. Olá, tudo bem com você? Está começando o quarto podcast IBF, o podcast do Instituto Brasileiro de Franquias. Siga-nos nas redes sociais e nos acompanhe no SoundCloud. Sou Patrícia Souza e hoje receberemos um convidado muito especial. Já foi franqueador de uma grande marca e hoje é consultor de negócios e também é nosso coordenador do Conselho Ético e Fiscal do Instituto. Marcos Mendes, meu querido, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui hoje. Olá, Patrícia Souza, como vai? Antes de mais nada, eu quero agradecer por poder participar aqui do podcast do Instituto Brasileiro de Franquias. É um grande prazer para mim contribuir com vocês e também fazer parte desse instituto. Hoje eu sou mentor e do Conselho Ético Fiscal. Então, nós trabalhamos aqui para fomentar um melhor franchising no Brasil e trabalhar trazendo conhecimento, trazendo um melhor entendimento tanto para franqueadores quanto para pessoas interessadas em adquirir uma franquia. Então isso é um grande orgulho para mim e estou à disposição, tá bom? Muito obrigado. Não tenho dúvidas, Marcos, que o podcast de hoje será muito produtivo. E para você que está acompanhando o podcast do Instituto IBF pela primeira vez, saiba que aqui a gente discute, a gente debate vários assuntos do mundo do empreendedorismo e muitos destes debates são sobre o franchise no Brasil. Hoje estamos aqui com o Marcos Mendes. Marcos, fala pra gente qual é a primeira vantagem de comprar uma franquia, já que hoje nós abordaremos as vantagens e também as desvantagens de se ter uma franquia. Então, Patrícia, eu poderia dizer para você inúmeras vantagens, né? Mas a principal é o fato de eu adquirir um negócio que já foi testado e aprovado pelo franqueador numa operação própria. Ele ganhou todo o conhecimento e vai me entregar esse know-how com treinamento, com manuais. E, além disso, eu tenho toda uma rede de franquias por trás que cada um passou as suas dificuldades. E o franqueador ganha conhecimento com isso também. E ele me passa tudo isso. Além de poder discutir com os outros franqueados, entender as dificuldades de cada um e buscar um melhor resultado, né? Quando eu abro uma operação sozinho, eu tenho que me preocupar com diversas coisas. Busca de um ponto comercial, muitas vezes eu não tenho esse conhecimento para buscar um bom ponto. O layout da minha operação, logo, registrar minha marca, os produtos ou serviços que eu vou vender. Enfim, eu tenho que me preocupar com uma série de coisas. Já quando eu adquiro uma franquia, eu compro esse know-how do franqueador e tenho um suporte constante, né? O franqueador vai me dar toda a orientação no dia a dia de operação e além da rede franqueada. Fora isso, eu posso testar esse produto antes, o produto ou serviço, né, depende do segmento, eu posso testar isso antes de comprar. Então, por exemplo, eu vou comprar uma franquia X, eu posso entrar em contato com todos os franqueados da rede para ver como que é o suporte do franqueador, eu posso fazer um teste de cliente oculto para ver como que é o atendimento, se o produto ou o serviço é realmente bom, eu posso entrar num site de Reclame Aqui, para ver se tem muitas reclamações daquela empresa, enfim, eu tenho um universo muito grande para acompanhar realmente antes de entrar no negócio. Então, essa é, na minha opinião, a principal vantagem. Marcos, concordo contigo, realmente é uma vantagem imensa você começar um negócio, entre aspas, né, porque o negócio já começou, já está fazendo sucesso, então você já tem uma marca, você já tem um sucesso nas mãos, né, isso é muito interessante, você não está começando do nada, realmente muito bem colocado isso tudo aí, essa vantagem maior, né, a gente já começa com uma grande vantagem quando a gente pretende ter uma franquia. Marcos, e mais ou menos nessa mesma linha da primeira pergunta, quando eu vou escolher uma franquia, né? A, X, F, H, qual é o ponto mais importante para eu decidir que franquia eu quero ter? Patrícia, sem dúvida,
nós temos que comprar um negócio que a gente realmente se adapta, que a gente realmente goste. Comprar um negócio por modismo, ou comprar um negócio porque a gente acha que aquilo vai dar dinheiro, isso com certeza no futuro vai nos trazer um grande problema, né? Então a gente, em primeiro lugar, precisa entender de fato o que a gente quer, o que a gente gosta, porque aquilo que a gente vai viver por muitos e muitos e muitos anos, e fazer uma boa pesquisa, né? Como disse na mensagem anterior, pesquisar se o franqueador é realmente bom, se o produto ou serviço dele realmente é vendido e os clientes entendem como sendo algo de qualidade, né? Fazer pesquisa de campo no modo geral sobre o mercado que está inserido, isso também é muito importante, né? Então, eu diria que o ponto mais importante é você comprar algo que realmente queira, que realmente goste. Acima de tudo, maturidade, né, Marcos? Primeiro, procurar entender, procurar se entender, né? Para saber, como você disse ali, se é algo que a gente gosta, que vamos nos adaptar com aquilo, porque é um grande passo, né? Muito bem colocado. Aqui com a gente hoje, Marcos Mendes, participando do podcast do Instituto Brasileiro de Franquias. Marcos, além deste ponto super importante que você falou, que é de a gente escolher algo que se identifique, que goste, né? O que o empreendedor tem que levar em consideração na hora de escolher esta franquia? Então, Patrícia, eu diria o seguinte: é muito importante que a pessoa que vai investir em franquia saiba que ele vai ter que obedecer certas regras que foi determinadas pelo franqueador. Então vamos para um exemplo, né? Supondo que eu vá comprar um fast food, onde o produto principal dessa franquia vai ser lanches, vai ser hambúrgueres, por exemplo. Eu preciso seguir o cardápio à risca que o franqueador determinou. Então, eu não posso, por exemplo, colocar uma refeição, colocar um frango frito, uma coxinha, ou sei lá, qualquer outra coisa que não esteja dentro do mix de produtos que a franqueadora determinou, né? Eu costumo fazer uma analogia com relação a isso, comparando, por exemplo, com um condomínio. Quando a gente mora dentro de um condomínio, normalmente a gente compra o nosso apartamento e aquela unidade nos pertence. Tudo que a gente fizer dentro dele só diz respeito a nós. Porém, existem algumas regras de conduta dentro do condomínio, que está dentro do estatuto que foi feito no começo do condomínio, certo? Então, por exemplo, se no condomínio determinar que eu não posso ter animais dentro do meu apartamento, embora aquela unidade seja minha, eu tenho que seguir a regra que o condomínio determinou. Supondo que a minha vaga ela seja demarcada e seja num lugar preso, eu não tenho o que fazer. Foi determinado que aquela minha vaga é naquele lugar e acabou. Então, comparando, fazendo uma analogia com franquia, é exatamente a mesma coisa. Eu preciso obedecer às regras que o franqueador determina, tanto na parte de mix de produto, mix de serviço, e não posso fazer por minha conta. Excelente, excelente colocação, Marcos. Exatamente isso, você não pode ficar lá vão ter, né? Afinal de contas, o próprio franqueador, ele se preocupa com isso na hora em que ele vai passar a franquia do que ele criou, né? Então é muito importante estar ciente disso, que a partir do momento que você adquire uma franquia, você tem que saber que você vai ter que seguir as regras do franqueador. Ok? Muito legal, muito bem colocado, Marcos. E Marcos, eu queria que você desse a sua opinião das melhores vantagens que o interessado vai encontrar no sistema de franquias. Patrícia, eu diria para você que o sistema de franquia só tem vantagens, né? Como disse anteriormente, você já conta com o know-how da franqueadora, você já conta com uma avaliação prévia de pontos comerciais, tem outros franqueados que trabalham na rede, tem outras unidades que podem me ajudar a trazer um conhecimento maior para performar a minha unidade. Além disso, nós temos apoio jurídico, caso
aconteça alguma coisa, normalmente os franqueadores oferecem esse apoio jurídico. Eu tenho suporte constante, os franqueadores mandam uma equipe de analistas, né, de consultores de campo na minha unidade para ver como faz para eu performar melhor, como faz para eu vender mais, ou para treinar a minha equipe de um jeito mais adequado. Eu conto com isso também. Então, eu diria que seja só vantagens, tanto para pessoas que é marinheiro de primeira viagem, quanto para investidores de outros negócios, ter uma franquia tem muitas vantagens por conta disso. Já existe todo um conhecimento prévio no negócio, né, que minimiza o risco de eu quebrar, né? Hoje, quando a gente abre um negócio próprio, a chance de não dar certo, ela é muito grande, porque eu preciso ter um conhecimento que muitas vezes é muito complicado, né? E já quando eu entro num sistema de franquia, esse conhecimento existe, porque o franqueador já passou por várias dificuldades normalmente. E Marcos, você disse anteriormente ali pra gente que o sistema de franquias só tem vantagens, né? Mas eu imagino que também deva ter alguns deslizes, né? De repente, o que você pode colocar pra gente de alguma desvantagem, mas que, claro, tenho certeza, não se sobressaem a tantas vantagens, né? Mas o que você pontuaria como, de repente, uma desvantagem? Depende. Tem muitas pessoas que não vai se adequar ao sistema de franquia, dizendo que é um sistema amarrado, que é um sistema onde você tem todas as regras, produtos, tudo que o franqueador manda eu tenho que obedecer. Além disso, eu tenho a necessidade de pagar o royalty mensal, tenho necessidade de pagar uma taxa de franquia. Vai depender do ponto de vista, né? Eu sou suspeito para falar, trabalho nesse segmento há mais de 15 anos, então se você for perguntar para mim quais as desvantagens, eu vou dizer nenhuma. Porém, para determinadas pessoas, esses pontos podem ser uma desvantagem. Porém, elas precisam entender o seguinte: o franqueador tem um custo fixo muito alto para manter uma equipe, para manter todo esse conhecimento que ele adquiriu e transmitir isso para o franqueado. Ele tem um custo para isso, né? Não só um custo com equipe, mas um custo com imóvel, com compra de um estoque muitas vezes, né? Sistema, enfim, tem vários custos inerentes à operação do franchising que o franqueado precisa entender que ele paga esse royalty e adquire essa franquia pagando uma taxa de franquia, mas que o lucro não entra inteiro para o franqueador. Ele paga muitos outros custos, né, envolvidos aí na operação. Então, é um sistema com certeza mais seguro, mas para muita gente não. Muita gente entende que operando da forma que ele acha melhor vai ter mais sucesso, vai ser bem melhor. Vai depender do ponto de vista. Marcos, e também a gente tem que pensar, né, e o franqueado, né, tem que pensar que o franqueador já passou por todas as dificuldades possíveis na hora de criar um produto, na hora de fazer esse produto dar certo. Então ele já passou por várias etapas, né? Ele teve uma ideia sensacional, ele criou um produto maravilhoso que deu certo, ele fez marketing, ele investiu em muita coisa, né? E o franqueado, ele tá chegando e pegando carona nesse sucesso. Então é isso que se tem que ter em mente, né? Marcos, a gente sabe que o mercado de franquias foi o que menos sofreu na crise, né? Responde pra gente, você que já foi franqueador, hoje é consultor de negócios, mas também fiquei sabendo que você já está investindo em franquias e acabou de adquirir uma em São Paulo, correto? Nos fale um pouco mais, ou se puder, nos dê uma dica pessoal na hora de comprar uma franquia. Patrícia, realmente eu trabalho no segmento de franquias há mais de 15 anos. Eu já fui franqueador, sim. Em 2009, eu fundei uma rede de franquias de estética automotiva. Fizemos a expansão dessa marca. Chegamos a vender mais de 350 unidades em todo o Brasil.
E no ano de 2018, uma holding se interessou pelo nosso negócio e eu acabei vendendo. Ao sair de franqueador, eu abri a 360 Franchising, que hoje é minha consultoria. Eu trabalho fazendo formatação de franquias e expansão de marcas. Hoje são 25 marcas que nós trabalhamos fazendo a expansão. E estamos indo para a nossa 6ª formatação de franquias. Tudo isso em menos de 1 ano e meio. Tá? Transformei a 360 Franchising em franquia, ou seja, esse meu negócio vai ser espalhado por todo o Brasil. O meu franqueado vai vender as marcas que eu represento, como disse agora, são mais de 25 marcas. Ele vai fazer prospecção de operações que têm potencial para virar franquia. Ele executa essa prospecção, vende o serviço para o cliente e a gente que realiza a formatação. O franqueado não trabalha envolvido na formatação em si, somente como um agente de prospecção mesmo. E lá na frente, quando nós estivermos em todo o Brasil, nós vamos passar a vender um serviço que é a gestão de rede de franquias, onde os meus franqueados vai fazer a gestão de rede de uma outra franquia, entendeu? Hoje eu entendo que a maior dor de um franqueador é suporte, né? Suporte em campo, é oferecer um suporte de qualidade para o franqueado. E com essa ideia de trabalhar com a gestão de rede, a gente vai se aproximar mais do franqueado do nosso cliente, tendo sempre alguém próximo para esclarecer dúvidas. É claro que eu não almejo, não vou ser pretensioso em falar, vou resolver todos os problemas. Tá? Eu sei que vão existir problemas específicos que eu não vou conseguir resolver, né? Porém, a grande maioria deles eu vou conseguir sim, com todo esse conhecimento que a gente adquiriu nesses 15 anos. E falando sobre o nosso último investimento aí, né? Eu acabei de adquirir uma franquia de um cliente meu. Olha que interessante. Ele me colocou para vender uma operação, a franquia da Mordidela, né? É uma franquia de fast food. E eu fui conhecer a operação, negociei com o franqueador, me interessei pelo negócio e acabei adquirindo. Então, agora, no dia 1º do 11, eu inauguro a operação no Boa Vista Shopping. É um shopping que fica na zona sul de São Paulo e com grandes possibilidades aí de crescimento. Então, eu acredito tanto no sistema de franquias que eu mesmo adquiri uma unidade de um cliente meu. Eu costumo brincar com esse cliente, né? Eu sou tão bom vendedor que eu acabei comprando uma unidade que eu estava vendendo. Mas brincadeiras à parte, eu acho que nada melhor do que realmente provar aquilo que a gente fala com fatos, né? Então, se eu estou falando aqui que eu acredito no segmento de franquia, que ele realmente é bom, se eu não fizesse isso, adquirido uma franquia, para mim, eu estaria sendo hipócrita, né? Então, realmente, eu acredito de fato e não para por aqui, com certeza a gente vai pensar em outros negócios. Exatamente, né? Fala com conhecimento de causa agora, né, Marcos? Que maravilha! Muito sucesso para você nessa nova etapa, nesse novo projeto. Nosso podcast está chegando ao final. Mas você, ouvinte, pode acompanhar um pouco mais do conteúdo falado aqui hoje nas redes sociais do Instituto ou no blog e também no site do IBF. Lá tem muito mais deste conteúdo das vantagens, das desvantagens, depoimentos, gente que conhece mesmo do assunto, falando de perto para você como investir em uma franquia. Ficamos por aqui hoje. Muitíssimo obrigada ao Marcos Mendes, que esteve com a gente, colaborou tanto, né, falando sobre empreendedorismo no Brasil. Muito obrigada, Marcos. Sucesso aí na sua franquia, que realmente tenho certeza, com o know-how que você tem, não há dúvidas de que será mesmo um sucesso. Patrícia, eu agradeço muito fazer parte aqui desse podcast. Sempre que precisarem, pode contar comigo. Estou inteiramente à disposição.
E eu tenho muito orgulho também de fazer parte do Instituto Brasileiro de Franquias, o IBF. É um instituto novo, acabou de ser fundado, mas com uma ideologia muito bonita. E eu tenho certeza que a gente vai fazer tudo isso acontecer, transformar o franchising no Brasil. Então, muito obrigado por tudo e me coloco à disposição, tá bom? Um abraço. Que é isso, Marcos. A gente que agradece mais uma vez, muito obrigada. E termina aqui o 4º podcast do Instituto Brasileiro de Franquias. Muito obrigada a você que esteve com a gente. Um grande abraço, nos acompanhe sempre nas redes sociais, aqui no SoundCloud, enfim. Fique ligado porque a gente tem sempre muita coisa bacana para falar para você sobre o franchise no Brasil. Aqui é assim, né? Você aprende com quem sabe o que faz. Um grande abraço e até mais. Você ouviu Podcast IBF, o podcast do Instituto Brasileiro de Franquias.